Olá, traders. Aqui quem fala é Hernani. Um bom dia, já que são 10 horas da manhã, 10h30. Hoje é dia 9/8, segunda-feira. Fiquei em falta das análises semana passada, quanto a um problema na visão, me impossibilitado aí de olhar para o notebook e celular. Mas vamos compensar aqui. Vamos analisar as tendências, vamos ver aqui o nosso mensal, continua a mesma coisa, tendência de alta. Semanal, tendência de queda. No diário mantém tendência de alta, inclusive a triangulação ainda se mantém. Nada que fazer aqui. Vamos para H4. Aqui no H4 a gente tinha comentado sobre essa região, marcada aqui em verde, e que seria a nossa nova onda de alta, certo? Caso tivesse mesmo invertido para alta. Acontece que ele veio aqui, estourou essa região, inclusive hoje fez ontem, né? Entre domingo e ontem fez um fundo mais baixo, né? Mostrando ainda que não inverteu para alta no H4. O que acontece é que a gente vê ainda esse canalzinho aqui, ó, ainda se mantém. Ele pode tanto estourar quanto voltar a procurar esse topo novamente. A gente não sabe o que o mercado vai fazer. O que a gente sabe é o seguinte: não tem essa tendência de alta, não firmou, tá? Mas eu ainda vou deixar marcado aqui essas nossas marcações para tendência de alta, para a gente voltar a falar dela mais para frente caso necessário. O que a gente vai fazer aqui é uma correção do nosso fundo, tá? A gente vai para, deixa eu ver aqui, lá 1,1742. Lembrando que esse é o fundo, mas existe uma região onde ele está. Vamos aqui. 1,1742. Porque da mesma forma que ele fez esse fundo novo, a gente poderia falar também que ele fez um topo novo. Ao invés de ser essa região, ele teve aqui um topo novo. Então a gente vai considerar só essa região aqui, tá? Até essa definição desse canal e ver o que vai fazer. Já que a gente vai considerar esse canal, eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar toda essa área aqui para a gente levar em consideração, ok? E vou colocar uma nova cor nela aqui. Essa aqui vai ser a nossa região de queda. Tá, vamos colocar uma cor aqui. Essa aqui vai ser considerada a nossa região de queda. Enquanto por enquanto a gente deixa essa região de alta aqui em aberto. E vamos ver o que acontece aqui pela frente, tá? Nosso topo, caso venha uma nova alta, confirma esse daqui. A gente tem só depois que atualizar, porque se fizer um novo topo, voltar para a tendência de alta, a gente vai ter que fazer esse ajuste, tá? Mas por enquanto vamos deixar ele demarcado aqui nessa região e vamos para H1. Nada a comentar mais sobre H4. No H1 fica um pouquinho mais fácil de ver aqui que ele voltou a inverter. Ele estava vindo numa alta, já tinha invertido, né? Ele fez essa tendência de alta, que teve essa inversão para alta. Só que agora a gente teve essa quebra, porque ele veio, ele fez um novo topo. Fez um topo, bateu nos 38 que a gente comentou, pagou inclusive. Depois pegou 50, pagou 50, voltou aqui na região média desse nível e estourou o fundo. E eu considero na prática um estouro abaixo de 1,27, tá? Ele ainda não alcançou aqui, mas na teoria ele teve a inversão aqui. Então a gente tem essas duas hipóteses, porque na teoria ele já estourou de fato, tá? Então a gente vai fazer as marcações para tendência de queda, mas da mesma forma que eu fiz no H4, eu vou também deixar as duas marcações, para alta e para queda, tá? Então vou fazer o seguinte: vou deixar esse topo
aqui. Deixa eu ver como é que eu fiz aqui no H4. Eu vou tentar manter da mesma forma. Vamos lá. Tendência de alta. Aqui. Topo 19,08 e fundo 17,70, tá? E na tendência de queda, vamos olhar aqui o que a gente teria caso invertendo para queda de novo. Uma tendência de queda aqui, a gente teria. Vamos analisar aqui. Vamos colocar aqui inverter a tendência então. Essa aqui seria a nossa fibra de alta. E vamos fazer uma breve análise aqui. Se teve uma inversão, uma quebra aqui, né? Vamos colocar aqui. Quebrou o nosso fundo, o nosso suporte. A gente tem que analisar, voltar desde o começo. O topo seria onde? Seria aqui, 1,1908. O que que ele faz? Ele faz esse movimento. Depois um topo. Depois você tem uma quebra do fundo aqui. Então você tem esse movimento. Depois ele faz um topo mais baixo que o topo anterior. Depois a gente vem para cá. Pode ter sido, a gente tem essa hipótese aqui, ó. Ele vem nessa região, volta aqui, porque aqui ele já dá 38, depois essa queda até aqui. Ou então essa queda de cima até embaixo dessa forma, tá? O que que a gente vai fazer então é o seguinte: vamos manter esse topo aqui nessa região, tá? No H1 aqui e com fundo onde estamos agora. Vamos ver aqui essa marcação. 1,1856, isso. Right. 1,1856, 1,1857. Vamos colocar nossa fibra aqui para análise dela. Vou colocar ela em vermelho aqui. Então a gente tem a tendência de queda aqui. Sendo o topo em 1,1857. Tá. E o fundo nosso fundo estaria aqui em 1,1742. 1,1742. Lembrando que esse fundo ainda não está confirmado porque ele não voltou ao menos o 38. Ele chegou aqui no 23, mas não atingiu ainda a região de 30%, que está aqui. Vamos deixar essa marcação dos 38% aqui. Vamos colocar aqui um. Então, 1,1786, 1,1785, vou colocar 1785. Então, essa região que ele tem que atingir para travar nossa fibra. Por enquanto, nossa fibra está em aberto, tá? Sem o fundo definido. Tem só o topo. Lembrando que a gente pode considerar esse topo ou esse topo aqui, dependendo do que o mercado apresentar para a gente, tá? Então tá. O mais provável, levando em consideração essa situação aqui desse canal, desse fundo aqui que ele ainda não saiu do lugar, é que ele volte a atingir aqui esse topo aqui, tá? Antes de furar e continuar a queda, tá? Esse é o mais provável, analisando os dois em conjunto, tá? O H1 com o H4. Então, vamos para o nosso M30. O M30 aqui, ele inverteu sim, tá? É muito tempo pra gente falar que ele tá ainda mantendo essa alta, porque a gente tem essa movimentação, como quebrou aqui, mas vai ser da mesma forma que o H1. A gente vai ter as mesmas marcações do H1. Tá? A gente vai ter esse topo aqui,
Só que aqui eu já vou inverter tudo, tanto a nossa marcação aqui desse topo para... Deixa eu ver aqui. Eu vou colocar aqui em 18,57 e o fundo em 17,42. 18,57. E o fundo em 1,1742. Deixa eu mudar a cor também, né? Então, essa é a nossa marcação. A nossa tendência de queda para o intra. Invertendo novamente. Vamos só mudar aqui. Dezoito, 57. Ok. Nosso fundo. Sete, 4, 2. Vermelho. A gente tá falando tendência de queda. Ok? Vou usar bastante no lado teórico mesmo, usar um pouquinho mais, um pouco menos no intra, aqui no M30. Opa, isso aqui é M30, né? Tá. A gente vai usar bem na teoria mesmo, quando for mais no intra, tá? E deixar mais na prática no H1 e H4, que é o que a gente está fazendo aqui. Porque uma variação de 30 pips, 20, 30 pips pode não ser significante para esses time frames. Já no M30 a gente vai jogar mais o que está na prática mesmo, ou o que está no dia a dia, na teoria, fica mais fácil. Tá. Então, ok, voltando. No M30 ele inverteu para tendência de queda. Quando é que ele inverteu? Ele inverteu, a gente tem a confirmação depois que ele passa esse fundo, mas a gente tem essas movimentações aqui, ó. Fundo, topo abaixo do que o topo anterior. Depois a gente tem um fundo que aqui abaixo do fundo anterior. Temos um topo abaixo do topo anterior. Fundo abaixo do fundo anterior, tá? Depois um topo abaixo do topo anterior. E agora um fundo abaixo do fundo anterior. Então, temos aqui nossa tendência de queda mais definida no intra do que no H1 e no H4. Ok? M15 não tem muito o que falar por enquanto. A gente vai conseguir dar uma analisada melhor no M15 quando a gente tiver uma definição maior aqui no H4, quando ele estiver indo mais para um lado. Enquanto ele está nesse congestionamento, prefiro não falar no M15, okay? Porque ele vai inverter muito mais fácil, vai manter... tanto inverter como manter de lado dessa forma aqui, por exemplo, né? E aqui, onde ele vem, estopa de novo, ele vai acontecer muitas vezes isso aqui, enquanto no H1 e no H4 ainda estiver de lado, tá? Então, por isso que eu não tenho feito as marcações no M15 por enquanto. Lembrando que M15 é mais para uma forma de entrada do que para você conseguir analisar uma tendência de fato. Mesmo quando você tem nossas tendências primárias bem definidas, primária e secundária bem definida, a terciária ela é muito mais suscetível a quebras fáceis, tá? Então, acho que vamos finalizar por aqui. Essa semana eu consigo ficar mais próximo aqui e voltar com os vídeos em menos tempo. Não vou deixar passar mais uma semana como foi feito, não. Vamos ver aqui o que a gente precisa analisar novamente. Vou botar aqui, tá no H4. A gente tem que ficar de olho
nesse fundo, né? Ver se durante a semana ele não faz um fundo mais baixo. Se ele vier fazer um fundo mais baixo que um 17,40, um 17,30 aí, é bem provável então que a gente tenha essa quebra desse canal, né? E ele define a mesma a continuação da tendência de queda. Temos que ficar de olho aqui nesse topo, ver se ele não vai ultrapassar esse topo. Aqui ele já tentou praticamente 4 vezes aqui furar esse topo, não conseguiu, né? Respeitando então essa regiãozinha aqui. Vou dar uma olhada aqui no diário, onde a gente tem esse suporte aqui em 1,16, tá? Caso ele venha a quebrar essa região onde a gente está agora, tem que olhar esses dois níveis, 1,16 e também essa região aqui, ó, 1,17, tá? São essas duas regiões de suporte que a gente tem que ficar de olho para uma inversão, a tendência de alta, né, lógico, mas também aqui no intra para uma confirmação dessa quebra desse canal aqui, tá? Esses dois suportes que a gente tem que ficar de olho. Na alta, como dito, essa região aqui e 1,1908, né? A gente tem esse suporte, essa resistência aqui, e também temos bem mais para cima lá na região de 1,22, tá? Mas para o intra é essa região aqui, 1,1960 até 1,20 ali no máximo, a gente tem uma confirmação da tendência de alta invertendo aqui no H4, ok? No H1 a gente tem que ficar de olho nessa região aqui de 1,1786, caso ele alcance esses níveis aqui, esse nível aqui que a gente marcou, e 1,1786, a gente tem confirmação desse fundo, né? Nessa onda aqui de queda. E é lógico, levando-se em conta a teoria da FIBO, se ele buscar aqui, ele vai voltar aqui 1,1770, né? Aliás, buscando todos esses níveis aqui, a intenção é que ele venha ao nível de 23 para pagar essa FIBO. Então, esse é o nível que a gente tem que ficar de olho. E, logicamente, o fundo. Se ele fizer um fundo novo antes de atingir a região de 1,1786, a gente vai ter que refazer essa nossa FIBO aqui. Ok, traders? Uma boa semana para vocês, bons traders e até breve.